Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Após, ou quase após, né, o fim do Mundial de Clubes, que vai terminar no domingo, dia 13, o futebol brasileiro tem a sua retomada. E tem a sua retomada com a Copa do Nordeste, quartas de final. Dois jogos nesta terça-feira e dois jogos na quarta-feira. O papo é os dois clássicos de quarta-feira. Teremos Sport Ceará e Bahia e Fortaleza pelas quartas de final. Momentos parecidos. Momentos parecidos. Um time, ou melhor, dois times terminaram ou concluíram, né? Antes da parada, mal, zona de rebaixamento. Os times, um muito bem, obrigado, outro sem muito susto. Sustinho aqui, um sustinho ali, mas fazendo um campeonato mais equilibrado. Temos a parada, quase um mês de parada. E aí? Será que os times que estavam mal voltam melhor? Será que os times que estavam mal retomam, né, o bom futebol? Os que pararam bem, numa posição legal, e a gente está falando aqui de campeonato brasileiro especificamente, vão continuar melhor? Vão melhorar o seu desempenho? Se espera muita coisa, né? Se espera muita coisa. Principalmente para quem está num momento difícil, quem parou num momento difícil, né? Espera-se uma evolução. Quem não estava mal, a torcida quer que continue a mesma pegada, se puder melhorar. Então vamos falar aqui rapidinho desses dois jogos da Copa do Nordeste. Galera que me acompanha aqui sabe que eu dei uma parada, né, nos vídeos, uma parada forçada. Eu estava acompanhando o Mundial de Clubes, aí eu tive um problema, né? Fiquei uma semana completamente fora de qualquer coisa em relação a futebol. E aí, quando eu voltei, já tinha acontecido muita coisa, né? Mundial de Clubes, o surpreendente Fluminense avançando, Palmeiras ficando pelo caminho, e aí crise, Botafogo sem treinador. E aí a gente começa aos poucos, né, a se inteirar com o que aconteceu com os times nordestinos, já que são 5 times na Série A. Então a gente começa a se inteirar, vai saber, né, quem chegou, quem saiu. Então a gente vai fazendo essa pesquisa para ver como é que ficou as coisas. E tem esse primeiro confronto. Cara, eu vou ser bem sincero. Eu já digo de cara aqui. É óbvio que se nesse confronto o eliminado, ou os eliminados, que serão dois, a torcida vai falar pra caralho. Óbvio, né? Porra! Um mês treinando pra isso, pra fazer essa vergonha. Cara, mas você voltar de uma parada de quase um mês com um jogo eliminatório, porra, cara, é complicado. Era melhor se esse jogo fosse após a retomada do Campeonato Brasileiro, na minha opinião, em relação a mata-mata, tá? Mas não é assim. Então,
teremos duas torcidas felizes, duas torcidas reclamando, dizendo que o trabalho que foi feito nesse período não serviu de nada. E quem será? Quem será? Se for os dois times que estão melhores, Bahia e Ceará, vão falar que esse tempo parado prejudicou. Se for os dois que estão piores, Fortaleza e Sport, esse tempo parado não serviu de nada, continuaram ruins. Então, cara, na minha opinião, para avaliar se o trabalho feito nesse período vai ser positivo ou negativo, com um jogo só, eu acho meio cruel, mas é o que se tem. Né? É o que se tem. A não ser que nós tenhamos uma goleada. Né? A não ser que tenhamos uma goleada. Num desses jogos tiver um porradão, uma goleada, 4, 5, aí você pode dar uma analisada. Fora isso, cara, acho que é precipitado fazer essa análise. Entendeu? Mas não tem jeito. O futebol brasileiro é assim mesmo. Apesar que a Copa do Mundo de Clubes mostrou muita coisa importante para o futebol brasileiro. Aquela síndrome de vira-lata, o brasileiro não pode ter mais. Essa discrepância que se falava, sem ter base, mudou um pouco. Então, o nosso olhar para o futebol brasileiro e para o futebol mundial em geral, com esse mundial, na minha opinião, a reflexão tem que ser um pouco diferente. A reflexão tem que ser um pouco diferente. Na minha visão, o futebol brasileiro sai desse mundial muito mais forte do que entrou. O futebol brasileiro entrou no Mundial de Clubes no poço e sai alguns degraus acima. Alguns degraus acima. E isso é pro futebol brasileiro. Não são para os 4 times que estavam lá, é pro futebol brasileiro. A visão pro futebol brasileiro. Então, rapidinho para a gente falar aqui sobre os 2 jogos. Deixa eu logo pedir a você, meu amigo torcedor, que acompanha o canal René com uma Grana, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver ficando live, e você pode dar através do clube de membro do canal René com uma Grana aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está lá compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. E não esqueça de hypar os vídeos. Hypar é uma maneira de você dar pontos pro vídeo que você está assistindo. Assim que você curtir, vai abrir uma aba escrito hypar, você vai lá e clica, que você vai estar pontuando esse vídeo. E você pode pontuar esse vídeo mais 2 vezes, ou seja, você pode pontuar esse vídeo 3 vezes durante uma semana. Beleza? Então vamos lá. Então não esqueça aí de curtir, compartilhar e hypar o vídeo. Bom, temos... Deixa eu pegar aqui... Deixa eu pegar aqui os jogos, né? Hoje, né, temos um jogo, Vitória e Confiança, e no dia 9/7, 3 jogos. CSA e Ferroviário, Sport Recife Ceará e Bahia e Fortaleza. Sport Recife Ceará e Bahia e Fortaleza no mesmo horário, 9h30, tá? Então vamos lá, cara, vamos aqui começar por Sport Recife Ceará. No Campeonato Brasileiro, o Sport Recife é o último colocado com 3 pontos, uma campanha horrorosa. E o Ceará é o 12º com 12 pontos. Então, nitidamente, que óbvio que o desempenho do Ceará é muito melhor. O desempenho do Sport quase que não existe. E aí eu fui dar uma pesquisada para ver, né,
o que se foi feito de Sport e Ceará. E aí eu vi que no Sport, jogadores afastados, alguma confusão, jogador que devia treinar em outro horário, querendo treinar em horário diferente, sendo barrado. Poucas contratações no Sport, ou seja, pelo que se deu para notar, o Sport dispensou, subiu garotos da base, mas para o momento do Sport é muito pouco. Né? Vai se abrir uma janela agora, mas pensando em reformulação de elenco, reforço, o Sport produziu muito pouco. E aí eu fui dar uma pesquisada no Ceará. O Ceará tem a volta de jogadores contundidos, ou seja, jogadores que estavam afastados voltam, então isso já agrega. Um time que já tinha um padrão, que estava vivendo no Campeonato Brasileiro um momento menos conturbado, nessa parada teve acréscimo dos jogadores que estavam fora, que estavam contundidos. Ou seja, o Sport que estava mal, quase não contratou um ou outro, mas não vai poder jogar, dispensou 7, 8 jogadores, trouxeram jogadores da base. Isso pode mudar, mas numa pressão que está o Sport, você não pode colocar a responsabilidade em cima de um garoto. Né? Já o Ceará agrega com os jogadores que estavam contundidos. Então, nessa parada, a princípio, parece que foi melhor para o Ceará. Para o lado de Fortaleza e Bahia, o Bahia está ali na 5ª colocação do Campeonato Brasileiro. Muito bem, espetacular o Bahia, com 21 pontos. E o Fortaleza na zona de rebaixamento, mais ou menos igual ao outro. Um lá mais para cima e o outro lá embaixo. O Fortaleza que está lá embaixo contratou alguns jogadores, dispensou outros, mas os jogadores contratados, que foram 2 ou 3, não vão poder jogar. O Fortaleza vai contar nesse jogo com a melhora de rendimento dos seus atletas. O Fortaleza não vai contar com os jogadores que chegou. O Fortaleza conta com a melhora tática, física, técnica e mental dos seus jogadores. O time do Fortaleza não é ruim, mas tática, técnica, física e mental, o Fortaleza estava 0. Né? Pelo menos no Campeonato Brasileiro, né? Porque na Libertadores acabou avançando. Então, o que se espera do Fortaleza é isso. Se o Fortaleza melhorar esses aspectos, vai competir contra o Bahia. Agora, se o Fortaleza não melhorar nesses aspectos, esquece. Não vai ter nem competição. Tá? A gente olhando como o Bahia terminou. Então, o primeiro ponto é o Fortaleza, primeiro, conseguir competir. Conseguir competir. Não estou querendo esculachar o Fortaleza, mas existe uma distância. Então, o primeiro ponto é o Fortaleza conseguir competir com o Bahia. Como? Se espera que melhore tática, técnica, física e mentalmente o time. Se isso teve um acréscimo nessa parada, já vai ter jogo. Que é com isso que o Fortaleza tem que contar. E o Bahia? Bom, o Bahia, o Rogério Ceni falou que está muito satisfeito com o seu elenco. Está abrindo a janela agora dia 10. Pode ser que venha um ou outro, mas também não tem grandes expectativas. Até porque o Bahia está bem. Lógico, foi eliminado ali da Libertadores. Tem jogo da Sul-Americana. Mas no Campeonato Brasileiro, o Bahia vem bem. E vem fazendo bons jogos. Não dá nem para comparar em relação a jogos Bahia com Fortaleza nesse momento. Não dá. Não dá para fazer essa comparação,
porque os jogos do Fortaleza é muito abaixo. Então, o que se espera do Bahia? Que o Bahia simplesmente mantém o que estava fazendo. Só isso. A torcida espera que o Bahia mantenha o que estava fazendo. E o do Fortaleza, que o Fortaleza, vou repetir, melhore tática, técnica, física e mentalmente. Agora, é muito mais complicado para Sport e Fortaleza, que estão num momento ruim, que não tiveram acréscimos de jogadores, o Sport algumas mudanças, né, no time, entrando alguns garotos, né? O Fortaleza com nenhum acréscimo, com o mesmo time, com a mesma base ali, com um ou outro jogador dispensado, mas com a base ali, com a mesma base. Você voltar no mata-mata. Para Ceará e Bahia, não é que seja tranquilo, mas o momento era melhor. Você imagina Fortaleza e Sport eliminado. O que você vai se falar? O trabalho feito durante esse momento não serve pra porra nenhuma. Porque a gente volta e já é eliminado. Se for o contrário, teremos ali um burburinho. Pô, o Bahia ficou parado, perdeu o ritmo de jogo, o Ceará perdeu o ritmo de jogo, para coisa e tal, e vão colocar um pouco no ritmo de jogo. Que é verdade. Os dois times vão estar sem ritmo de jogo. Ah, fizeram amistosos, mas tá, 20 dias tira um pouco o ritmo de jogo. Então, amigo torcedor de esporte, Ceará, Bahia e Fortaleza. É muito difícil você dar um palpite numa volta dessa. Mas eu particularmente, acho difícil o Bahia não se classificar em casa contra o Fortaleza. Minha opinião. Acho difícil o Bahia não se classificar. Então, meu palpite é o Bahia classificado, tá? Para as semifinais. E no jogo Sport Ceará, eu acho que o Sport pode complicar o Ceará. Eu acho que o Sport pode complicar o Ceará, porque tem os garotos com muita vontade, querendo mostrar trabalho, treinador novo. Eu acho que o Sport pode complicar. Acho que o Sport pode complicar esse jogo para o Ceará. Mas, na minha opinião, para mim o Bahia se classifica direto, né? Sem necessidade de pênalti, né? E Sport Ceará vai para os pênaltis. Vai para os pênaltis. Se eu for dar uma pesquisada aqui rápido, deixa eu ver aqui. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Dúvidas de cada um enfrenta o próprio grupo num jogo muito de campo. Deixa eu ver. E quarto final, as duas equipes classificadas foram divididas em 4 grupos de 2 equipes cada. Cada equipe enfrenta a outra da próprio grupo em jogo único, com o mano de campo da equipe que tenha terminado em primeiro ou segundo lugar do seu grupo na fase anterior. Bom, então é jogo único da sua lista que eu queria saber. Então teremos o resultado. Então, para mim, o Bahia se classifica no tempo normal e Sport e Ceará decidem nos pênaltis a classificação. Então tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!